Se você é uma mulher que sente dificuldade de dizer não para comida e parar de comer, eu preciso te dizer que isso não é falta de força de vontade. Não significa que você é descontrolada e nem fraca. E eu sei que você pensa muito que o grande problema é você e a comida, mas a origem do problema não está aí, mas sim muito da relação que você aprendeu a desenvolver com a comida. Existem vários motivos que fazem com que uma mulher adulta, por exemplo, tenha uma desconexão com os sinais do seu corpo. Porque se a gente for pensar lá quando somos bebezinhos, e a gente percebe que os outros bebês também, esse limite, quando é fome, quando não quer mais, e isso vai se afastando da realidade com o tempo. Hoje não é que você não sabe a hora de parar de comer. Não é que você não consegue parar. É que isso foi desconectado, desaprendido. Muito provavelmente porque você passou anos também ignorando esses sinais, seguindo regras que te obrigavam a fazer tal coisa, a comer tal alimento, em tal horário, em tal quantidade, sem entender e sem analisar o que seu corpo realmente precisava. Então, você para de respeitar, de ouvir o que o seu corpo traz. E por isso, para de respeitar o limite e para de comer naquele momento que está confortável e começa a comer, então, até o exagero, além da conta. Muito também porque você tem medo de não ter mais essa comida disponível. Porque você acha que você já colocou tudo a perder por ter comido dessa forma, nessa quantidade. Então, dane-se, já era, depois eu corro atrás. E são comportamentos que vão reforçando a nossa quantidade. Tanto por aquilo que a gente se acostuma, tanto pelas sensações que a gente entende que agora são essas novas sensações do estômago bem cheio, que é o momento certo de parar de comer, que só ali eu fico confortável, porque chegamos a essa situação de entender que saciedade é precisar abrir o botão da calça, é ficar cheia demais, ficar estufada, passando mal e ter que raspar tudo que você comeu. Quando começou a comer, precisa ir até o final porque você já começou. Só que a sensação de saciedade é a sensação de conforto, de plenitude. Rafa, que estranho. Mas é uma sensação de que eu não tenho mais a fome, que eu iniciei essa refeição, e eu também conseguiria até continuar comendo. Tem um espacinho aqui, como se o meu estômago ficasse 3/4 cheios, talvez 70, 80, 90% cheio, porque ainda vai sobrar um espacinho. E esse espaço é completado com o tempo, e não somente com a quantidade e o que você come. Sabe aquela sensação que todas nós temos, que é encerrar a refeição de uma forma, com uma sensação. E depois de 10, 15, 20 minutos ou até mais, ter essa sensação de que, nossa, agora eu percebi que eu comi demais. Eu deveria ter parado antes. Eu nem precisava daquela quantidade. Pois é, isso é o efeito da saciedade. Existe o momento da saciação que a gente para de comer e essa saciedade é o tempo que eu consigo ficar sem me alimentar e vou me sentindo mais completa dessa refeição até a próxima. E é claro que esse momento de parar de comer não é um único ponto, né? É um processo, é uma jornada que nós vamos entendendo. Não é como se você tivesse sempre a certeza. Principalmente por esse histórico de dietas, é bem provável que a gente fique na dúvida. Então, existem algumas estratégias que nós trabalhamos no acompanhamento em relação ao tipo de comida, a quantidade, a porção colocada no prato, a combinação, a forma de comer, para que você entenda esse processo acontecendo. Porque não é um processo de colocar 1 grão a mais de arroz e falar, aqui já estou saciada. Às vezes a gente vai ter que fazer um teste. Começar a identificar que não tem mais fome. Começar a perceber que a comida já não está mais tão gostosa assim. Começar a perceber que o estômago já está ficando mais saciado, mais preenchido. Por isso é bom fazer pausas ao longo do comer, ao longo daquela refeição. Talvez testar mais algumas garfadas e mastigadas, para você realmente refletir. Será que vale a pena continuar comendo? Será que eu vou me sentir confortável? Se eu for até o final, como eu vou me sentir após comer? Vai valer a pena? Então, nesses testes, é importante que você tenha paciência de entender que nem sempre você vai sair naquele limite confortável. Eu falo para as minhas pacientes que existe a situação de você parar aqui, perceber que é menos do que você parava antes, mas ainda assim é um pouco mais daquele ideal e confortável. Então eu como menos do que antes, mas um pouco a mais do que eu imagino que seria o meu ideal.
o meu confortável, porque também não tem uma quantidade tão exata, porque tudo depende do tamanho da sua fome, do quanto você quer, do tipo de comida que você vai comer, do quanto essa comida te sacia ou não, do seu dia, do seu gasto, das suas emoções, da função da comida, do prazer em comer. E assim nós vamos aprendendo a dizer não para a comida. Existem dois tipos de não: o não da escolha e o não da restrição. O não da escolha é quando você entende que no fundo você pode comer, mas talvez não precise, talvez não faça sentido realmente. E sabendo que você tem permissão, que você pode deixar essa comida disponível, que ela vai estar disponível, que você pode comer em qualquer momento, fica também mais fácil de dizer, ok, talvez eu deixe para depois. Agora, quando a comida é urgente, parece que ela vai acabar, a gente tem a sensação de que eu preciso comer agora para aproveitar. O não da restrição é quando eu não posso, não devo, é ruim, é errado, não é o dia certo, isso engorda, isso faz mal. E são esses nãos que muitas vezes faz com que a gente sinta mais vontade, pense mais na comida. Quando eu digo não por escolha, eu entendo que existem dois caminhos. E existir esses dois caminhos não significa sempre dizer sim, porque aí você vai estar sendo irresponsável com a sua alimentação e com você, com a sua saúde. Então, se você percebe que isso está acontecendo, precisa tratar essa permissividade. Rafa, se eu tiver dificuldade de parar? Como eu te disse, vai ser um treino e é bem importante que você consiga perceber o que funcionou e como você poderia fazer diferente numa próxima experiência. É importante que você tenha um certo cuidado ou uma segurança em relação à quantidade e tipo de alimentos importantes, e isso é muito trabalhado em acompanhamento. Seria algo muito denso para ser trabalhado aqui e não existe uma única fórmula certa. Rafa, mas e se eu parar de comer e quiser mais, mesmo estando já saciada? Isso também é uma escolha e é uma confiança que você faz de entender o que realmente vai acontecer e se vale a pena. Não é que nunca vai valer a pena comer a mais do que aquela quantidade certa e de saciedade para você. Às vezes a gente assume o risco, assume essa ideia de comer a mais e também fica ok porque foi algo escolhido, não foi algo automático que você fez sem perceber. Nossa, quando eu percebi já tinha comido. Não, eu escolhi continuar comendo porque estava disponível, por conta de uma emoção, por conta de estar gostoso. Agora, não quer dizer que sempre vai ser uma coisa positiva e que sempre vai realmente ser proveitoso e que isso precisa acontecer com frequência. E lembre-se que a confiança, então, ela vai nascer da permissão e não da restrição. E de uma forma bem prática, nas suas próximas refeições, busque fazer esse convite de se questionar. Antes, no meio mais ou menos ali da refeição e depois. Eu continuo com fome? Eu estou com fome? Como é que meu estômago está de preenchimento? Como eu vou me sentir se eu continuar comendo? Como está o sabor e o paladar da comida? Continua gostoso? O meu corpo está pedindo para continuar, eu posso parar? Vou fazer o teste de talvez parar e esperar um pouco. O que será que eu consigo fazer com essa comida que sobrou? Guardar, dividir com alguém, dar para uma outra pessoa, congelar? Ou eu estou achando que eu preciso comer até o final? Tudo isso é muito positivo para você que sofre com a comida, porque quando nós mudamos essa relação com ela, conseguimos sair daquela briga, daquele sofrimento. E busque praticar isso no seu dia a dia. Mesmo que não seja todos os dias, nem todas as refeições. Mas escolha uma refeição ou um dia que seja mais difícil, ou até mesmo mais fácil, para aplicar essa ferramenta de respeitar a sua saciedade. É mais fácil dizer não para a comida quando a gente sabe que a comida vai estar disponível depois e quando a gente realmente consegue escutar tanto o corpo como o sabor e a presença daquela comida. Aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que tem dificuldade de comer nas quantidades ideais, que é difícil para a pessoa não exagerar e aprender a dizer não para a comida. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.